Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para rezarmos este texto da misericórdia e falarmos um pouquinho do Evangelho do dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos a essa live, que tem essa intenção, que é de levar você a fazer uma corrente de oração, a rezarmos juntos, pedindo a misericórdia de Deus às 3 horas da tarde, sobre este mundo que tanto necessita da graça e da misericórdia de Deus. Então sejam sempre bem-vindos, cada um de vocês que estão aqui conosco hoje. Obrigado por formarmos juntos essa corrente de oração. Obrigado a todos vocês que foram entrando, né? E eu deixo aqui já a bênção, né? Para todos aqueles que entraram no decorrer que eu estava rezando. Algumas pessoas colocaram intenções, depois que eu já tinha começado a rezar, mas não tem problema, porque o padre vai lendo as intenções passando aqui, e o padre vai rezando também com esse sentido, né? Por todas as intenções que vocês estão apresentando durante o terço, tá bom? Sejam bem-vindos a essa tarde conosco. Vamos à meditação do Evangelho do dia. Evangelho do dia de hoje, né? Nós continuamos com o Evangelho de João, no capítulo 14. Como eu disse para vocês, nós vamos continuar nesse Evangelho até mais ou menos na semana de Pentecostes, porque aí começa, né, a fazer a preparação para a vinda do Espírito Santo, e aí nós concluiremos o tempo pascal, e aí vamos voltar ao tempo comum, e ao tempo comum muda a trajetória do Evangelho. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Travou? Eu imaginei que travou, porque parou, né? Ficou assim, sem... Mas não tem problema não. A gente vai conseguir, tá bom? Sem problema. Eu só falei da introdução do Evangelho, mas eu não acabei de ler não. Fique tranquilo. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes. Disse-vos isso agora. Conheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, né? Vamos tentar. Se começar a travar, aí eu vou encerrar o vídeo e a gente não vai ter o vídeo, a continuação do vídeo hoje. Tá bom, povo de Deus? Vamos tentar. Então, o Evangelho de hoje, dentro do capítulo 14, dentro do contexto da última ceia de Jesus. Jesus está fazendo um discurso de despedida dos seus discípulos, né? Inclusive, o Evangelho de João, no capítulo 14, já está encerrando, né, essa parte neste tempo agora, né? Então, Jesus, ele retoma aquilo que ele havia dito anteriormente com os discípulos no capítulo 14, versículo 1. O que ele disse no capítulo 14, versículo 1? Ele disse, na verdade, no capítulo 14, versículo 1, ele lembra, ele começa o texto dizendo assim, né? Lá no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não perturbeis o vosso coração. Tenhas fé em Deus, tenhas fé em mim. Então, é o início do texto, né? Não perturbais o vosso coração, não fiquei preocupado com o que vai acontecer, como vai acontecer e essas situações todas, porque é certo que
eu estarei convosco. Isso ele retoma no capítulo hoje, no capítulo 27, no capítulo 14, versículo 27. Ele começa o texto lembrando da presença dele com os discípulos. E isso é extraordinário, porque Jesus conclui a sua última ceia com os discípulos falando daquilo que ele, após a ressurreição, irá fazer. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, no versículo 27, olha o que Jesus diz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. E novamente ele diz, não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Aquilo que ele havia dito anteriormente, no capítulo 14, no versículo 1, lá atrás, que nós já ouvimos isso, ele disse isso lá atrás, não perturbeis o vosso coração. Não ficais preocupado, não se intimidais. Agora ele volta novamente e repete, olha, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. E isso aqui, ele aqui novamente vai retomar essa ideia lá atrás e vai trazer ela de novo diante dos discípulos. Mas agora com algo diferente. Jesus vai dizer, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. E aí ele torna a dizer, não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaria alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui, Jesus retoma, meus irmãos e minhas irmãs, aquela ideia que eu disse lá atrás. Então, primeiro ele diz, olha, eu deixo convosco a minha paz. Mas eu não dou a paz como o mundo a dá. E por que eu disse que ele encerra, o seu discurso na última ceia falando da paz? E quando ele ressuscita, Jesus retorna. E a primeira frase de Jesus para os seus discípulos, quando eles estão com as portas fechadas por medo dos judeus, qual é a primeira frase de Jesus para os discípulos? Jesus entra no local onde eles estão e Jesus diz assim, a paz esteja convosco. Lembra-se disso, na ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e ele repete isso, A paz esteja convosco. Que é justamente o que ele deixou neste evangelho de hoje. Olha o que ele diz no evangelho, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Ou seja, porque Jesus faz uma diferenciação entre a paz que ele deixa e a paz do mundo. A paz que Jesus deixa não é uma paz que está relacionada à paz do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo ela está associada a não ter guerra, a não ter conflitos. Uma vez que eu não tenho conflitos, uma vez que eu não tenho guerra, uma vez que eu não tenho dificuldade nenhuma entre nações, entre pessoas, então essa paz reina. Mas essa paz reina momentaneamente. Por quê? Porque há uma paz, há uma trégua num certo momento. E depois essa paz é rompida por uma nova guerra, por uma nova situação de conflito. E essa paz está relacionada ao mundo. Mas a paz que Jesus relaciona aqui no Evangelho, no versículo 27, Jesus está falando de uma paz que é de uma paz interior. Essa paz é uma paz que não é tirada de nós pelas inconstâncias da vida, pelos conflitos da vida. Porque é uma paz de presença. E essa paz de presença é a presença do próprio Jesus. Não sei se vocês conseguem fazer essa diferenciação, Porque ele é bem claro quando ele diz no Evangelho. Jesus não tem dificuldade nenhuma de nós entendermos o que ele está falando aqui. Mas não dou como o mundo. Por quê? Porque o mundo fala de uma paz e é uma paz passageira, é uma paz que não dura. É uma paz que está ligada a critérios humanos, que está de acordo com uma realidade de um acordo de paz. Não vamos ter guerra, então vai ter paz. Por enquanto, até ter um momento na história em que acontece a guerra de novo. Então essa paz não é uma paz duradoura. Mas a paz que Jesus deixa é uma paz de presença. E essa paz de presença é uma paz de espírito. É uma paz que está dentro de nós. Em que o mundo pode estar em guerra, mas eu estou na paz. Porque essa paz é uma paz que vem de Deus. E eu devo promover esta paz. Não a paz no sentido de ausência de guerra, mas claro que a gente luta para não ter guerra, para não ter divisões no mundo, para não ter situações difíceis de conflitos no mundo. Mas nós lutamos também para levar adiante a paz que Jesus deixou para conosco. E essa paz não é qualquer paz, é a paz. E aí é por isso que ele retoma, Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
E aí ele lembra aos discípulos, olha, ouvistes o que eu vos disse? E ele disse isso no Evangelho, né? Um pouquinho mais para trás, nos versículos anteriores, Jesus diz isso. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegre, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui, Jesus diz bem claro, olha, se vocês me amam de fato, vocês ficarão muito alegres. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. E eu estou voltando para a casa do Pai. E para poder preparar aquilo que ele disse lá no início do capítulo 14. Vou preparar-vos um lugar para vós, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo preparar um lugar para vós. Se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Então, aqui há talvez uma dificuldade das pessoas entenderem, né, quando ele diz aqui, ó, o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, em um determinado momento da história, foi usado esse ponto do Evangelho de João para argumentar sobre a subordinação de Jesus ao Pai, ou seja, diminuir Jesus em relação ao Pai na sua divindade. Isso, num período na história, foi até tema de concílios, né? Foi até tema de concílio para discutir a divindade e a humanidade de Jesus. Aqui, em algum momento na história, eles usavam esse termo, Jesus dizendo aqui, o Pai é maior do que eu, para dizer que o Pai e o Filho eram totalmente diferentes. E não é. Na questão divina, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a perfeita Santíssima Trindade. Todos os três, as três pessoas, é um só Deus. Então não há diminuição em relação a Jesus, em relação ao Pai. E quando Jesus fala isso aqui no Evangelho de João, Jesus está falando em relação à humanidade. O humano de Jesus está dizendo, ou seja, aquilo que ele é, o ser humano, está dizendo, o Pai é maior do que eu, no aspecto da humanidade, e não no aspecto da divindade. Então, ele continua, né? Ele continua. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Novamente, Jesus vai lembrar os seus discípulos. Olha, eu estou dizendo tudo isso para vocês. Por quê? Porque lá na frente, quando acontecer, vocês vão entender e vão acreditar. Então eu preciso que vocês ouçam hoje, entendam hoje, para que lá no futuro vocês compreendam que tudo isso que vai acontecer é porque era necessário. E aí ele vai dizer, já não falarei muito convosco, versículo 30. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no versículo 30 e versículo 31, primeiro Jesus diz assim, eu não falarei muito convosco. Por que Jesus está dizendo isso? Porque diz o texto do Evangelho de João, que logo após a última ceia, naquele momento da ceia ali, antes de Jesus dizer tudo isso aqui que ele está dizendo, Judas já não está mais com eles ali. Judas já tinha saído e já tinha ido entregar Jesus nas mãos dos sumos sacerdotes, das autoridades judaicas. Ele tinha traído Jesus, já tinha ido trair Jesus. E aí, o que ele faz? Ele sai para entregar Jesus, para trair Jesus. Jesus, versículo 30, desculpa porque minha garganta está seca. No versículo 30, ele diz assim, já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Por que Jesus fala assim? Porque Judas já tinha ido trair. E diz o Evangelho que quando Judas saiu, já era noite. Isso é impressionante. O Evangelho de João faz questão de lembrar-nos que era noite quando Judas resolve sair. Lembra que eu já disse isso também nas minhas lives aqui? Que o Evangelho de João é os mínimos detalhes que a gente não pode deixar passar despercebido. Quando o Evangelho diz que Judas saiu e era noite, Jesus está retomando isso aqui. Por quê? Porque no coração de Judas já não havia mais espaço para quem? Para a presença de Deus. Judas estava completamente em trevas. E quem é contrário à luz é as trevas. Jesus, no Evangelho de João, também já disse isso nas minhas lives aqui. Jesus, ele é a luz. E não pode haver trevas aonde há luz.
A luz, ela dissipa toda e qualquer trevas. Então, quando Jesus retoma isso aqui, ó, já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, Jesus está dizendo, olha, agora é a hora. É a hora em que o chefe desse mundo, ou seja, a escuridão, tomará conta dessa terra. Por quê? Porque na intenção do demônio, ou seja, no pensamento do demônio, ele iria acabar com Jesus. Mas qual é a vitória? A vitória é de Deus na vida de Jesus. Por quê? Porque ele vence as trevas, ele vence a morte. Então, aí Jesus diz assim, ó, ele não tem poder sobre mim, não tem poder sobre ele, em momento algum. Jesus está dizendo algo que é fato, que nós sabemos. E ele conclui no versículo 31 dizendo assim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então Jesus está dizendo, eu obedeço o Pai em tudo, em tudo. Lembra, Jesus no Horto das Oliveiras, ele vai dizer, Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, mas sobretudo, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou a tua vontade, e não a minha. Então Jesus está dizendo o quê? Que para que o mundo reconheça que ele é Deus, que ele é Filho de Deus, precisa ser realizado tudo como o Pai pediu que se realizasse. Então Jesus é obediente em tudo, obediente ao máximo, a tudo aquilo que é a vontade do Pai. Então por isso que ele conclui no versículo 31 dizendo isso, que era necessário que ele passasse por tudo isso para que o Pai fosse glorificado no Filho e o Filho fosse glorificado no Pai. Para que todos pudessem entender a relação que é perfeita entre o Filho e o Pai. O Filho é obediente em tudo e vai cumprir toda a vontade do Pai. Entenderam, meus irmãos e minhas irmãs? O evangelho de hoje é um evangelho bonito, né? Claro, o evangelho de João no capítulo 14, mas é um evangelho curtinho. Então não tem-se muito o que se detalhar ali, né? Porque já está altamente detalhado esse evangelho no capítulo 14, versículos, né? Nesses versículos que nós lemos hoje. Por quê? Porque Jesus deixa para os seus discípulos a paz. Então, qual é a lição de hoje para nós, assim, que nós podemos tirar deste evangelho? Primeiro, perceber que nós somos promovedores da paz, mas não uma paz que vem do mundo. É claro que nós devemos lutar diariamente contra os conflitos que possam gerar guerras e possam gerar problemas não só mundiais, mas também guerras internas, guerras, né, à nossa volta, problemas à nossa volta. E por isso eu sou chamado a ser discípulo da paz, missionário da paz. Por quê? Porque se eu tenho o próprio Deus comigo, e se eu tenho essa paz que vem de Deus, é uma paz que nos sacia de algo maravilhoso, então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida é motivo de levar adiante essa paz. Então, lição de hoje deste evangelho é justamente sermos promovedores desta paz para o mundo. E perceber que o Senhor está conosco, né? Ele mesmo disse, eu estarei convosco. Se vocês me amam, vocês ficariam alegres, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, vou, mas não vou deixar vocês órfãos. E dentro de algum tempo nós vamos viver agora, a partir o terceiro domingo da agora para frente, nós vamos ter o domingo de Pentecostes. Então nós vamos viver isso, né? Essa experiência de Pentecostes, que é a presença do Espírito Santo na igreja, para nos impulsionar a fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus nesse mundo. Levar o mundo ao conhecimento dessa paz, uma paz que intoca o nosso coração e que nos faz ser homens e mulheres novos, nascidos pela graça, né? Então é mais ou menos isso, o evangelho de hoje não tem muita coisa assim se falar. É claro que se nós fôssemos detalhar cada frase, cada palavra, seríamos uma tarde longa aqui. Mas o evangelho basicamente tem essa finalidade, de lembrar a cada um de nós da importância de sermos promovedores da paz. Uma paz que Jesus deixa para nós e que é muito interessante porque no evangelho de hoje ele fala dessa paz e quando ele ressuscita ele saúda os seus discípulos com a paz e sopra sobre eles o Espírito Santo. É muito interessante isso no evangelho de João, porque Jesus aparece para os discípulos e ele deixa a paz, e ele deixa bem claro, né? A paz que ele já tinha deixado antes de morrer e ressuscitar, e quando ele ressuscita ele retoma isso e diz, a paz esteja convosco. Ele se coloca no meio dos discípulos e diz, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, ou seja, ele sopra sobre eles o Espírito Santo, seja para dizer a nós o quê? No tempo de hoje também. Isso é para nós hoje.
A paz que Ele deixou para conosco, Ele sopra sobre nós o Espírito Santo para que nós sejamos promovedores desta paz, missionários, porque sozinhos, eu e você não seríamos capazes de fazer nada. Mas pela ação do Espírito Santo em nós, nós seremos capazes de levar esta paz para o mundo que tanto precisa, para as pessoas que precisam. Uma paz que vem de Deus e não uma paz que o mundo dá. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Isso aí, lição de hoje, promover a paz. E é uma paz que ela tem que ser percebida, Mara Ruth, assim para todos, né, que estão acompanhando, é uma paz que tem que ser promovida a começar interna. Não é porque assim, não sei se foi essa semana passada eu falava sobre isso. Semana passada eu falava sobre isso, né? Até pedi a vocês para buscarem na internet sobre a fala do Papa do Bento XVI, né? O Papa Emérito Bento XVI, sobre o silêncio. Porque às vezes a gente confunde paz com a questão da ausência de guerra. E às vezes a paz não é nessa linha. A paz que Jesus está falando não está nessa linha. Por quê? Se nós pararmos para pensar, a paz precisa estar dentro de nós. Porque é dentro de nós que nós sentimos essa paz. Não é por fora. Porque por fora, como eu disse, você pode ter essa imagem de uma paz, né, no sentido de não ter guerra. Mas as guerras maiores não são travadas fora, mas dentro de nós. Não sei se vocês conseguem entender isso que o Padre está dizendo. Mas as guerras maiores, elas são travadas fora de nós e não dentro de nós, não fora de nós. Porque essa paz fora, ela pode, em algum momento, cessar, continuar, ou ter uma paz, ou não ter, e assim sabe. Mas dentro de nós precisamos ter. O mundo pode estar desabando, mas eu preciso estar confiante em Deus. Uma paz que eu sinto internamente. Essa é a paz que Deus deseja para nós. Uma paz que não vem do mundo, mas vem de Deus. E isso nós só podemos sentir aqui dentro. E muitas vezes o mundo está em pé de guerra. E eu estou na paz. Graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar em turbilhões de coisas acontecendo aqui dentro. Conflitos internos, conflitos horríveis dentro de mim. E a minha volta está tranquilo. Então, entende isso, né? Então eu preciso primeiro, para promover essa paz, primeiro sentir essa paz internamente. E nós temos muitas guerras interiores, muitos conflitos interiores que precisamos superar, que precisamos resolver esses conflitos. Com a presença de quem? De Deus em nossa vida. Isso mesmo, Neuza. Fé gera essa paz. Verdade. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Acho que deu para entender, né, um pouquinho do que o Padre queria falar nessa tarde com cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês.